Boa tarde, turma. Hoje iniciamos na disciplina de português a unidade 2, na página 52, que vai falar sobre pitadas de tensão. Vocês gostam de alguma história de terror, de alguma história de suspense? Então aqui ele até mostra, ó, na página 52, uma cena de um filme, do filme Luca, né? Que é desse garotinho que quando ele sai do mar, ele se transforma em menino e quando ele entra, ele se transforma nesse ser aí, uma espécie aí de criança que se transforma num bicho do mar, né? Alguma coisa do mar. E aí a gente vai ver que é muito comum a gente encontrar textos, histórias que vão trazer essa tensão, que vão trazer esse um pouco de medo, né? Que vão deixar a pessoa assustada ou curiosa, né? Vai depender do como a pessoa reage diante da história. Na página 53 tem algumas questõezinhas, mas são questões só para a discussão. Então a gente não vai fazer essas questões da página 53. Aqui é só para, se fosse sala de aula, a gente conversar, né? O que te provoca mais medo, né? Porque as histórias podem dar um friozinho na barriga. Então é mais para a gente iniciar essa discussão. Então aqui da 53 a gente não faz, vai passar para a página 54. Aqui na página 54 a gente tem a preparação para a leitura. Nós vamos fazer a leitura, né? Não hoje, mas da história A Planta Carnívora. E aqui está a capa do livro. Então, essas perguntas vocês vão responder, ó. Então, a atividade de hoje, página 54 e página 55, né? Então, aqui nós temos aqui a capa do livro, ó, Histórias de Terror. E aí ele vai fazer algumas perguntas, ó. Que elementos, né, são utilizados na capa desse livro? O que você consegue ver? Tem esqueleto? Tem morcego? O que tem aí nessa capa? Então você vai dizer o que tem aí. É só observar e escrever. A capa do livro dá pistas sobre o tipo de conto que você vai ler? Será se essa história, A Planta Carnívora, é uma história de quê? Será se ela é de suspense, de terror? Será se ela vai deixar a gente instigado a saber o que vai acontecer? E a letra C, em sua opinião, o conto A Planta Carnívora é o único desse livro? Olha o título do livro, Histórias de Terror. Será se nesse livro só tem o conto A Planta Carnívora? Então aí você vai dizer se sim ou não e por quê. E a 2, qual é a função da capa dos livros? Então você vai dizer qual é a função, para que serve, né? Essa capa do livro é para chamar a atenção, é para dar curiosidade. Então você vai falar sobre a função da capa dos livros. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre o autor, né? O autor do conto, que é o Don Rolfe, né? E aí a gente passa para 55. Terceira questão, responda a algumas perguntas, algumas questões sobre as plantas carnívoras, né? Por que você acha que elas recebem esse nome? Você vai escrever aqui, né? Em sua opinião, as plantas carnívoras podem atacar seres humanos? Aí você vai dizer se sim ou se não e por quê. Agora, nesse quadro da quarta questão, você vai desenhar como é que você imagina uma planta carnívora, certo? Capricha, pinta, faz bem bonito. E na quinta e última questão, ele pede para você escrever o que é que a Nicole vai ser a personagem da história que nós ainda vamos ler, é só amanhã. O que a Nicole vai fazer para se salvar? Será se ela vai fugir? Será se ela vai usar alguma bicicleta? Será se ela vai usar alguma coisa, uma cadeira? O que ela vai fazer para se salvar? Então, use sua criatividade, né, e responda a atividade 54 e 55 da questão 1 até a questão 5, certo? Capricha, faz a letra bonita e quando finalizar, envia a foto no privado, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar.